Então, boa tarde. Mais um encontro, mais uma tarde de produção de conhecimento, né? Estarmos juntos aqui é um prazer, uma alegria, e contar hoje, né, com esse tema tão importante, né? Então, é com muito prazer, com muito orgulho que a gente inicia essa webconferência com Camila Rosa, que é psiquiatra, especialista do núcleo, né? Então, a gente está aqui nesse momento no Núcleo de Saúde Digital da Unifesp para dar início a mais uma webconferência. Camila, fica à vontade, o tema é seu, a tarde é sua. Obrigada, Inês. Bom, primeiro, boa tarde. Acho que a Inês já me apresentou, mas eu sou médica psiquiatra e sou especialista do núcleo da Unifesp. E o objetivo hoje é discutir, conversar sobre o sistema endocannabinoide e o uso medicinal da cannabis, que é um tema bastante em voga. Inclusive, a Anvisa acabou de mudar as regras sobre a produção, que é uma notícia bastante recente. A gente está em fase de regulamentação da produção no Brasil, que até então não existia regulamentação. Então, é um tema que vai ser cada vez mais crucial na prática da saúde, da medicina. Pode passar, Gabi. Então, ali são só algumas notícias da mídia, né, o quanto isso tem aparecido nos últimos anos, de pessoas, por exemplo, Henrique Fogaça é um chefe de cozinha, ele tem, para quem não sabe, uma filha com uma deficiência grave, que tinha um quadro de epilepsia de difícil controle, com muitas convulsões, e ele foi um dos pioneiros em usar a cannabis e defender o seu uso, muito pela experiência da filha. A moça ali da esquerda é a Cláudia Rodrigues, ela é uma moça, é uma atriz, e tem esclerose múltipla, e também tem um tratamento à base de cannabis, que foi o que fez ela voltar a atuar, inclusive, ela teve que ficar um tempo fora dos palcos por causa da doença, né? A Alice Carvalho, que a gente ficou agora conhecendo por conta de Agente Secreto, ela era a esposa do Wagner Moura, no filme, né? Ela também faz uso de cannabis para ansiedade, que é um dos outros usos. E a última coisa ali é essa regulamentação da Anvisa, que é muito recente, eles estão regularizando a produção. Então, para esclarecer, até então, a Anvisa já aprovou o uso medicinal da cannabis desde 2019, só que o acesso nem sempre foi tão simples, assim, no começo só existiam óleos importados, e aí isso exige uma autorização individual por pessoa de importação na Anvisa. Isso, por exemplo, é um problema que está acontecendo até em municípios que liberam o canabidiol dentro do SUS, como é o caso do município de São Paulo, que teve agora todos os produtos comprados recolhidos por falta dessa autorização individual. Então, era muito difícil o acesso, a produção era internacional e somente importado. Surgiram algumas associações no Brasil que fazem produção. A primeira, talvez a mais famosa, é uma associação que chama Abraça Esperança, em João Pessoa. Depois surgiram várias no país, e essas associações, elas têm produção de óleo próprio no Brasil, mas elas têm todas um habeas corpus de produção, quer dizer que não é legalizado. Quer dizer que se a polícia chegar, eles têm como se garantir e não serem presos, mas não era legalizada a produção. E os óleos que a gente tem nas nossas farmácias, atualmente tem produtos à base de canabidiol nas farmácias tradicionais, todos eles são com plantações fora do país. Então, essa regulamentação da Anvisa de permitir a produção dentro do Brasil é bastante importante, inclusive para custo, porque os óleos são muito caros, os que são vendidos na farmácia. E muitas vezes inacessíveis para a maioria das pessoas, por conta do preço, né? Tem muitos casos de judicialização de canabidiol por conta do alto valor. Pode passar. E aí, só falando um pouco da planta, né? Tem duas plantas que é possível extrair essas substâncias. Uma é o cânhamo, que é mais usado fora do país, e a outra é a cannabis, que a gente usa aqui dentro do Brasil, né?
Elas têm várias substâncias, são vários canabinoides, o que a gente mais conhece é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Mas tem mais de 100 substâncias nas plantas. E o THC é o único que é psicoativo. Então, essa ideia de que a maconha dê barato e que isso pudesse impedir a pesquisa, ela é um pouco distorcida, porque a maioria das substâncias nem sequer faz efeito psicotrópico, a não ser o THC em doses acima de 30 miligramas. Abaixo dessa dose, a gente usa para algumas situações medicinais que são difíceis de tratar com outras coisas. Uma delas é enjoo pós-quimioterapia. O THC é usado para tratar os efeitos colaterais da quimioterapia, que é muito difícil de tolerar para a maioria das pessoas. Existe uma história desse uso medicinal, a gente progrediu e regrediu, como tudo na humanidade. E o início do uso medicinal foi na China, era usado para tratar as doenças nomeadas na época, né, reumatismo, memória fraca, coisas que talvez hoje fossem demências, enfim, a gente não sabe, era como eles nomeavam. A partir disso, pode seguir. Na época, em 1839, na Inglaterra, foi uma primeira experiência concreta relatada, né? Claro que tiveram outras na história, mas uma moça estava muito desesperada, porque a filha estava tendo várias convulsões, uma criança, e ela não tinha mais o que fazer, e aí ela procura um médico à noite. O médico da cidade, enfim, bate na porta, e ele testou de tudo que tinha na época, eles não tinham anticonvulsivantes nessa época, mas tinham outras coisas que eram usadas, inclusive o ópio, e nada resolveu, até que ele resolveu testar as gotinhas de cannabis, porque eles tinham isso mais ou menos como um fitoterápico polivalente, daqueles que servia para tudo. E ele decidiu testar e a menina ficou sem crise. Então, esse é um dos primeiros relatos de uso medicinal que a gente tem na história. Depois a coisa progride, e progride mal, porque começa a questão da guerra às drogas, né, assim, foi um médico até brasileiro, ele chamava Pernambuco Filho, e ele fez uma conferência no que na época era a Liga das Nações, e ele fez uma associação entre o uso da maconha e o uso do ópio, que naquela época era um grande problema de saúde pública. E isso pegou muito mal, assim, e barrou um pouco as pesquisas e aumentou o proibicionismo nos anos seguintes, né? E isso culminou depois numa convenção da ONU, naquela ideia de que as drogas eram ruins, que elas eram impeditivas do bem-estar, que precisava se combater todo tipo de droga. Isso desencadeia duas coisas. Uma, o fortalecimento do mercado de armas, né? Então fica muito, existe também uma política armada contrária ao desenvolvimento da pesquisa com as drogas, assim, com todas as substâncias. E se criou essa questão de que toda droga é ruim, portanto, temos que destruí-las, né? Que foi essa guerra às drogas que a gente conhece até hoje. E isso barrou muito as pesquisas com a cannabis. Depois isso retorna muito mais tarde, pode passar. Em 1963, quando um professor dos Estados Unidos, ele conseguiu isolar as substâncias, tanto o CBD quanto o THC. Até então existia a maconha, existia a cannabis, existia o cânhamo, e a gente não tinha essas substâncias isoladamente para saber que efeito elas teriam. Então, esse professor, ele foi fundamental para o desenvolvimento de pesquisa, porque a gente consegue agora saber os efeitos individuais de cada substância, né? Em 81, aí já é o grupo do Carlini, que é um professor da Unifesp, e aí ele publica um estudo sobre controle de crises convulsivas num jornal, um periódico de grande respeito, e isso aí dá esse start aí nesse aumento das pesquisas, né, com a maconha medicinal. Pode passar. Agora a gente precisa saber como é que é um anterior, Gabi.
a gente precisa saber, enfim, nós temos essas substâncias isoladas, a gente tem o CBD e a gente tem o THC, mas para que elas possam atuar no nosso organismo, a gente precisa de receptor, né? Basicamente, toda a comunicação corporal é feita através de mediadores e receptores, seja nos neurônios, seja nas células do intestino, seja nas células da pele. Existem substâncias químicas que mediam as informações do nosso corpo e atuam em determinados receptores. No caso dos canabinoides, a gente tem 2 canabinoides que nosso corpo produz, principais, que são a anandamida e o 2-AG. Os 2 são produzidos a partir de ácidos graxos, eles são lipídicos. Então, todo o canabidiol, todos os derivados são lipossolúveis, né? Eles são derivados das gorduras. E eles atuam em 2 receptores principais, que é o CB1 e o CB2. CBD1 e CBD2. A gente vai falar deles mais detalhadamente mais para frente, e também se vocês quiserem interromper, podem interromper, enfim. Mas o CBD1, ele é basicamente sistema nervoso central, e o CB2, ele é do sistema nervoso periférico e do sistema imunológico. Eles mediam coisas diferentes. E a transmissão neuronal, aí, é um pouco técnico demais, mas basicamente a gente tem um neurônio, isso no cérebro, a gente tem um neurônio pré-sináptico, que a gente chama, e o pós-sináptico, que é onde ocorre a transmissão da informação entre os neurônios. E existe um espaço entre esses 2 neurônios, que é a fenda sináptica. Nesse espaço é que circulam os mediadores, sejam quais forem, sejam os canabinoides, seja a serotonina, seja a dopamina, seja quais forem, e eles produzem coisas entre os neurônios. A transmissão mais comum é que o neurônio que venha antes, que seja o pré-sináptico, ele libere o mediador para o próximo neurônio, que é o pós, que é o que acontece, por exemplo, com a serotonina. O neurônio pré-sináptico libera, o neurônio pós-sináptico recebe. E aí, por exemplo, se explica a ação de alguns medicamentos. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles atuam no neurônio pós-sináptico e impedem a degradação de serotonina, aumentando a disponibilidade na fenda. Basicamente, é uma regra geral para toda a neurotransmissão. Com os canabinoides é o contrário. Eles são mediadores de regulação. Então, eles são liberados, na verdade, eles barram a transmissão sináptica. Eles fazem uma regulação para menos ou para mais, conforme o organismo necessita. Então, o que se sabe do sistema canabinoide é que ele é responsável pela homeostase do organismo, pelo equilíbrio. Ele basicamente consegue interferir, existem outros 2 neurotransmissores principais no cérebro, que são o glutamato e o GABA. O GABA é inibitório, é um neurotransmissor que deixa a pessoa tranquila, ele é usado inclusive em alguns medicamentos para dormir, e o glutamato é excitatório, deixa as pessoas mais agitadas, e os canabinoides fazem a regulação dessas 2 neurotransmissões, eles conseguem já com a neurotransmissão instalada, eles conseguem barrar, ou aumentar ou diminuir. Isso faz deles ter uma função, é uma função de regulação, e é fundamental no funcionamento do nosso cérebro. Mas, para isso, a neurotransmissão é inversa. Quem libera os canabinoides é o neurônio pós-sináptico. E esses mediadores retornam para o pré-sináptico para regular a neurotransmissão, que é um pouco o que está no próximo slide. Que é aquela figura ali que eu não sei se dá para ver. Está meio ruim, eu achei. Pequeno. Mas, basicamente, o segundo neurônio é o pós-sináptico, e ali tem a anandamida e o 2-AG, que são os nossos canabinoides endógenos, e eles voltam para o neurônio pré-sináptico para regular a transmissão de glutamato e de GABA. Esse é basicamente o mecanismo de ação, né? É uma neurotransmissão invertida. Pode ir passando. E aí, assim, ali é um pouco a distribuição, né, dos receptores que a gente estava falando. O CBD1, ele é mais encontrado no cérebro, o CBD2 no sistema periférico e no sistema autoimune.
Mas ambos estão no corpo todo, e com funções diferentes, assim. Uma das funções também é a regulação intestinal. Basicamente, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, é comum que a pessoa está ansiosa, está nervosa, aí tem diarreia, tem vômito, tem enjoo, enfim. A mediação é muito parecida. E então existe uma certa reprodução dos neurotransmissores que existem dos receptores do cérebro com os receptores do intestino. O CBD, então tem CBD1 no intestino, mas o CBD2 é basicamente do sistema imunológico. Pode seguir. E aí, essas são as descobertas mais recentes. Esse pesquisador, o de março, ele se deu conta de que nos receptores CBD1 e CBD2, além do 2-AG e da anandamida, que são os nossos endocannabinoides endógenos, existiam outras substâncias lipídicas, outras substâncias gordurosas que conseguiam atuar. E ele chamou isso de sistema canabinoide expandido, ou endocannabidioma. E ele descobriu duas coisas interessantes sobre isso, uma que é fundamental no equilíbrio e na homeostase, que é o que a gente estava falando, e outro que é um sistema diretamente influenciado pela dieta, atividade física e ambiente. Então, basicamente, ele chegou à conclusão de que a gente vai ter mais equilíbrio fazendo atividade física, que a gente já sabia, mas ele conseguiu provar isso biologicamente, a partir dessa pesquisa dele. E aí, isso aqui são casos reais, eu troquei os nomes, e acho que depois a gente pode discutir mais os casos, mas o menino à esquerda é um menino autista, um menino bastante grave, não fala, enfim, fala poucas palavras, muito agressivo. Ele entrou na adolescência, piorou muito o comportamento, começou a cuspir nos coleguinhas e tal, e ficou difícil a interação com os pares, parou de conseguir ir para a escola, a gente tentou muitas medicações. Eu acho isso interessante dizer, assim, né, em geral, nem acho que tem que ser assim, mas em geral, quando a gente entra com os canabinoides, a gente já tentou muitas coisas antes, assim. E não necessariamente também a gente suspende o remédio junto com o canabinoide, mas no caso dele, deu para diminuir a dose. E ele foi uma criança que respondeu muito bem ao canabidiol full spectrum, depois a gente vou explicar o que é cada um deles. Mas o full spectrum é o que tem alguma concentração de THC. E melhorou muito a questão da agressividade. E essa outra senhora, que é o caso que está à direita, era uma senhora com um comprometimento cognitivo, a princípio diagnosticado como CCL, que é um comprometimento cognitivo leve, né? Uma certa dúvida se havia demência ou não, e ela começou a usar o canabidiol e ela melhorou muito a cognição, a ponto de se questionar se de fato ela tinha uma demência, né? Assim. Os exames, a princípio, de imagem, eles levam a pensar que existe uma demência, mas ela conseguiu preservar a cognição, isso já faz alguns anos, ela segue com a cognição preservada. E houve alguns estudos com canabidiol puro que conseguiu reverter, quando a pessoa está nessa fase de comprometimento ainda leve, se conseguiu reverter os danos neuronais, né, assim. Só para esclarecer, a doença de Alzheimer, ela é um depósito de uma proteína chamada beta-amiloide nos neurônios. E o canabidiol conseguiu reverter, desfazer esses depósitos, o que significa recuperar a cognição. E isso, basicamente, é quase impossível para o que a gente tem de tratamento atual. Agora, a gente tem uns novos tratamentos que permitem atuar nessa fase de comprometimento leve, mas isso até então, até pouco tempo atrás, era bastante improvável. A maioria dos remédios, eles só retardavam a progressão, mas não revertiam o quadro. E aí, falando mais objetivamente, como é que a gente faz a introdução da dose, tem algumas questões que são específicas do canabidiol, dos canabinoides, na verdade, não só do canabidiol.
São medicações que têm uma dosagem individual, assim, é diferente. Por exemplo, a fluoxetina, a dose é entre 20 e 80 miligramas, isso é bem estabelecido, independente de ser adulto, criança, ou da idade da pessoa, enfim, ou do peso corporal. No caso do CBD, do THC e dos derivados, existe uma resposta individual. E existe um outro agravante, que é que ele tem um efeito, uma curva de efeito de 1 invertido, que quer dizer, basicamente, que toda medicação, se a gente aumenta a dose, a gente aumenta o efeito, até atingir um certo platô, onde você não tem mais nem ganho de efeito terapêutico, você só tem ganho de efeito colateral. No caso dos canabinoides, chega um ponto de virada que, além de você não ter mais efeito terapêutico, você tem efeito danoso. Então, precisa subir muito devagar a dose, para você não passar do ponto que seja a dose daquela pessoa. Né? Assim, então, esse lema é americano, e das pessoas que discutem prescrição de canabinoide, que é o start slow, go slow, comece devagar, comece baixo e siga devagar. A gente começa sempre com doses muito baixas e começa devagar. Pode seguir. E aí, ali, é só mais ou menos como ele é apresentado. Eles são óleos, né, são lipossolúveis, eles são diluídos em gordura, e eles fazem uma primeira passagem hepática, que quer dizer que antes deles serem disponibilizados, quando a gente engole, antes dele ser disponibilizado na corrente sanguínea, ele passa pelo fígado. Ele é metabolizado, e isso faz perder uma parte da dose. Para evitar essa perda, a gente orienta as pessoas a colocar embaixo da língua e segurar a medicação uns 30 segundos e depois engolir, porque isso aumenta a absorção nos vasos que a gente tem embaixo da língua e diminui esse efeito de passagem hepática. Além disso, ele é sempre melhor absorvido depois das refeições, e ele é melhor que seja tomado em 2 vezes no dia. E aí tem algumas questões, assim, essa forma do óleo é a mais comum, é a que mais vai ser encontrada tanto nas associações, quanto nos importados, quanto na nossa farmácia. Mas existem pomadas, shampoos, cremes, vocês já devem ter visto, existem várias formas, pó, para vapor, enfim. Esse é o que mais a gente consegue usar de forma medicinal, porque a gente consegue titular melhor. E aí tem uma questão da meia-vida, que isso também é uma descoberta legal do canabidiol, que ele tem uma meia-vida que é em média de 8 horas, se você considerar a tomada daquele dia, do dia que a pessoa tomou, né? Mas depois de 4 a 5 dias, ele passa a ter um efeito crônico, e ele aumenta a meia-vida. Então, o uso regular, não só o uso com o SOS, ou em situações específicas, ele tem um aumento de efeito pelo aumento da meia-vida que o uso contínuo faz. Pode, assim. E aí, canabidiol virou o nome que as pessoas conhecem, né? Mas, na verdade, canabidiol é um dos canabinoides, que é o CBD. O outro é o tetrahidrocannabinol. Desses dois são derivados vários outros, e aí tem CBG, CBN, THCV, cada um deles tem uma função específica, assim. O CBD, ele não é psicoativo, ele não faz efeito psicotrópico, ele é o melhor para controle de... Nossa, tem alguma coisa que eu botei errado, ele que denúncia está errado, mas enfim. Ele tem um controle de... Ele faz controle de epilepsia, de crise convulsiva, muito bem, que é uma coisa que o THC não faz. Ele faz controle de ansiedade, de dor, e tem pouco efeito no sono. Isso é comum, às vezes a pessoa pensa, vou tomar canabidiol para melhorar o sono, ele faz pouco efeito no sono. Ele faz um efeito de sonolência por adaptação inicial, mas ele não tem esse efeito permanente na questão do sono. E ele, quando é usado isolado, CBD puro, sem nenhuma outra substância, ele faz tolerância também. Então, também a gente tem que ter cuidado. Geralmente a gente usa, já vou explicar o que são as formulações, mas usar isolado tem um risco de ter que ficar aumentando a dose, igual o benzodiazepine, igual o Rivotril, alprazolam. Então, a gente costuma usar mais de um canabinoide junto, para evitar esse efeito de tolerância. O THC é um dos melhores analgésicos que a gente tem disponível. Assim, o THC é mais potente que a morfina, por exemplo.
para dores de câncer, dores muito graves, artrite, ele é usado de uma forma muito eficaz para controle de dor. E tem outra coisa que ele e o autismo precisa de THC, os controles todos os estudos mostram que tem que ter alguma concentração de THC, senão não tem melhora, só com o CBD. Pelo menos não tanto quanto teria se entrasse com THC. E tem uma questão na doença de Parkinson, que a espasticidade, eu não sei se vocês já viram paciente com Parkinson, mas eles são todos enrijecidos, eles têm uma dificuldade de caminhar, eles caem com mais frequência, porque o equilíbrio fica comprometido, e o THC também é uma das poucas coisas que consegue atuar em espasticidade, que é essa rigidez. Tem umas formulações mais novas, eles lançaram um spray que o paciente coloca na boca, na bochecha, e ele melhora muito essa questão da rigidez do Parkinson, que é muito difícil, porque fica difícil para o cuidador, dar banho, dar comida, levantar, né, mobilizar, e THC tem sido usado com bastante frequência. E ali, alguns dos derivados, o CBG, o canabigerol, ele é um derivado do canabidiol, e ele é usado na ansiedade e na dor. Tem um uso na psiquiatria que é um uso para toque, que é um uso bem novo, que a gente também não sabia que ele tinha efeito, mas ele é bem eficaz para controlar sintoma obsessivo, que também é difícil controlar a partir de antidepressivo. O canabinol é o CBN, o canabinol é o THC modificado, eles modificaram o THC para não ter efeito psicotrópico e para ter o efeito na insônia. O THC é muito eficaz na insônia, diferente do CBD. E o canabinol surgiu com essa perspectiva de atuar na insônia sem ser psicoativo. O THCV é novo, ele também é uma modificação da molécula do THC. O THC é o responsável pela larica de quem usa maconha fumada. E a modificação da molécula fez o efeito contrário, que foi perder a fome. Então, ele tem sido usado para perda de peso com bastante eficácia. O que também é bastante promissor, porque a gente, por exemplo, está numa febre das canetas emagrecedoras, e os últimos estudos que surgiram mostraram que o ganho de peso é 4 vezes mais rápido para quem usa caneta do que quem faz dieta. Então, ter a possibilidade de ter uma substância que reduz o apetite sem esse reganho de peso tão intenso é bastante importante, né, para a prática clínica. E aí, eles todos, né, você tem a possibilidade de usar as substâncias isoladas, basicamente o CBD isolado, os outros são muito difíceis de isolar, mas eles juntos, eles têm um efeito que chama efeito comitiva, que é o efeito entourage, francês. É um efeito de somatória, né, assim, então juntos eles fazem mais efeito do que sozinhos. O CBD é o único que ainda é usado de forma isolada, mas muito na epilepsia, porque como são doenças, às vezes, de difícil controle, você precisa saber exatamente a dose e o que você está dando para controlar as crises. Mas a maioria é usado concomitante. Ali é a questão do efeito comitiva, e aí são várias substâncias e também são os terpenos e os flavonoides, que na verdade não são substâncias medicinais, mas são substâncias que dão cheiro, consistência, que meio que formam o óleo em si, que também se juntam nesse efeito somatório das substâncias, dos derivados canabinoides. E aí ali, o que a gente estava falando, quando a gente fala um óleo full spectrum, é porque ele tem todos os derivados, tanto do THC quanto do CBD. Esse que é usado, por exemplo, em autismo, em demências também. O broad spectrum, ele tem só derivados do CBD, e aí ele é útil, por exemplo, para ansiedade, porque o THC piora os quadros ansiosos. Ele melhora a ansiedade em doses mais baixas, mas se você aumentar um pouco, ele piora bastante, assim. Então, às vezes, é interessante ter um óleo que não tenha THC. E aí, o broad spectrum, ele mantém o efeito de comitiva, mas ele não tem esse efeito do THC. E os isolados, basicamente, é o CBD puro.
Tem outra coisa, característica, que todos podem ser usados em todas as faixas etárias, então tem muito médico que fala, não, que eu não vou usar THC em criança, isso não tem cabimento, não procede, porque todos os estudos que foram feitos foram usados derivados de THC, e tem situações que só respondem a óleos com THC, como é o caso do autismo. E aí algumas dicas mais dicas de prescrição mesmo. O THC, ele pode piorar a ansiedade, então, nesse caso, o broad spectrum ou o CBD isolado é melhor, lembrando que o CBD isolado pode produzir tolerância, e talvez o broad, nesse caso, seja melhor. Para o autismo, a gente usa para duas coisas principais, que é controle de agressividade e melhora da socialização. Tem um efeito secundário, que é a melhora da comunicação verbal, mas esse efeito não se sabe se é pelo canabidiol direto ou se é porque a criança fica menos agressiva e está socializando melhor, vai desenvolver a linguagem. Então, tem um certo fator de confusão, né, na avaliação. Mas sempre são usados full spectrum com alguma concentração de THC. A insônia, a melhor resposta é com canabinol, que é esse, que é o THC modificado. Ele varia de dose de 1 a 10 miligramas, em geral 7 a 8 miligramas noite, é bem efetivo para controle e regularização do sono a longo prazo. A espasticidade no Parkinson, que é essa rigidez, precisa do THC, assim como fibromialgia, dores crônicas, artrite, são coisas que precisam do THC pelo efeito anti-inflamatório. E as epilepsias têm uma resposta melhor só com o CBD, inclusive é mais estudado, né, só o CBD para as epilepsias. Ali são as diferenças, né, dos dois principais canabinoides. Então, o CBD, que é o canabidiol, ele não é psicotrópico, ele tem um efeito antipsicótico, isso também é um estudo recente, existem estudos que dizem que acima de 50 miligramas ele tem um poder antipsicótico, o que é bastante interessante para a nossa prática clínica, porque a psicose, os antipsicóticos têm muito efeito colateral. Então, eu confesso que eu nunca tratei só com CBD, mas está sendo estudado para esse objetivo. Ele é um neuroprotetor, ele é um antioxidante, ele tem grande potencial anticonvulsivante e ansiolítico, que é basicamente as indicações principais que a gente usa. Ali o que a gente estava conversando, ele não causa sono, ele promove a vigília, então assim, não tem sentido usar para melhorar o sono. Ele tem um potencial analgésico, mas muito menor que o do THC. Ele pode diminuir a pressão arterial e ele pode também diminuir a glicemia. Eu já vi alguns casos de diabetes sendo tratados com CBD, também em situações que estava difícil controlar com as medicações tradicionais, o CBD foi efetivo para melhorar a questão dos controles glicêmicos. Ali o THC ele é psicoativo, ele tem um potencial psicotrópico, geralmente acima de 30 miligramas, não é o que a gente usa de forma medicinal, a gente usa doses menores do que isso. Ele tem essa função de diminuir vômito e enjoo, então ele é muito interessante para quimioterapia, porque são enjoos difíceis de tratar. Ele não é usado para anticonvulsivante, então não tem essa indicação. E ele pode ser tanto ansiolítico quanto ansiogênico, isso depende da dose. Se você usar uma dose, isso a gente sabe, assim, as pessoas que usam a maconha fumada sabem por experiência. Em baixas doses, ele acalma, em altas doses, ele pode deixar a pessoa persecutória, ansiosa, com medo, meio na bad trip, que é um pouco o que o THC faz, né? Ele melhora muito o sono, ele tem um poder altíssimo analgésico anti-inflamatório. E aí tem a questão, né, ele estimula o apetite, mas modificando a molécula ele pode diminuir, e ele tem uma função de melhorar o controle muscular e a espasticidade e melhorar a memória. Por isso que é usado também em demências o full spectrum, e não o broad. Pode seguir. E aí, ali a recomendação, essa recomendação, por incrível que pareça, é do CFM, que é o nosso conselho, que não é muito parceiro dessas discussões, mas essa é a orientação de dose que o conselho recomenda, que varia entre 2,5 a 25 miligramas por dia, né?
sempre em duas tomadas diárias. E é isso, existe uma diferença de efeito que é baseada no perfil farmacogenético, que é individual. A gente tem uma certa possibilidade de resposta às medicações. E isso interfere no efeito do canabidiol, né? Mas aí, só para dar um exemplo, pode passar. Por exemplo, se uma pessoa tem 60 quilos, teoricamente, se a gente fosse usar essa dose que o CFM recomenda, que é 2,5 miligramas por quilo, ela teria que chegar a uma dose de 150 miligramas de CBD, o que, para começar, é muito alto. Então, para vocês terem uma ideia, a gente começa com 10, com 20, aumenta muito devagar, porque a gente não sabe a resposta e nem sabe se vai precisar chegar nessa dose. E tem uma outra questão também, não é uma coisa barata. Então, se a gente puder tratar com doses baixas, o custo-benefício é muito maior, tanto para a família, para o paciente, né, enfim. No caso do CBN, aí as doses são mais específicas, variam entre 1 a 10 miligramas por dia, e o THC a gente começa com 2 a 5 miligramas, podendo aumentar até 30 para dores crônicas. A partir disso, ele já tem efeito psicotrópico, né, tem um alto efeito psicoativo. O CBG, o canabigerol, ele pode ser usado de 5 a 15 miligramas por dia. Eu não quis muito trazer marca, né, porque eu achei ruim mostrar os óleos que tinham marcas, assim, enfim. Mas quando você compra, ele vem escrito no rótulo, ele vem escrito, por exemplo, Full Spectrum, CBD, 5.000 miligramas em tantos ml, CBG, não sei quantos miligramas em tantos ml. E aí, a partir desse cálculo de dosagem, é que a gente vai fazendo a administração. Mas sempre são algumas gotinhas depois do almoço, do jantar, e a gente aumenta devagar, para poder observar a resposta da pessoa. E acho que era isso, acho que agora dá para abrir, né, para conversinha. Agradecemos, Camila, sua generosidade, trazer esse tema dessa forma, né, ficou fácil de compreender, né, eu acho que estamos aqui, vamos abrir, então, para as questões, quem tiver alguma questão, algum comentário a fazer, deixa a nossa gratidão, Camila, por trazer esse tema aqui. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. O comentário que temos aqui é parabenizando, né, excelente, né, didático, então você trouxe de uma forma elaborada aqui, de modo que a gente compreendeu, aqui as pessoas estão falando isso, colocando esse agradecimento para você. Vamos abrir as perguntas, Lu, pode ir. Vou puxar esse gato aí para perguntar, para aproveitar aqui a presença da Camila e já agradecer aí a aula, né, dizer o prazer de ter a Camila aqui com a gente. Camila, eu queria aproveitar, assim, porque a gente tem, acho que você foi falando, né, e aí as notícias saindo, né, em relação à reunião da Anvisa, o quanto a gente tem... o quanto a gente nem tem conseguido acompanhar, né, o aumento das investigações, né, com a planta, com a maconha, a gente tem aqui, acho que pelo Diverso, pelo Farmacon, a gente tem insistido em intencionar o nome da maconha, né, colocando um pouco esse elefante na sala, né, que não existe muito uma maconha droga e uma cannabis medicinal, né, que a gente está falando de uma única planta, né, que tem um cultivo humano, né, ancestral e que toda essa variedade, né, é decorrente da relação da humanidade com essa planta, né, e que a gente tem aí um uso ancestral, o que nos garantiria, né, ao menos uma segurança em relação ao uso, né, se é uma planta que a humanidade usa ancestralmente, a gente tem, né, uma segurança nesse sentido, ao mesmo tempo, uma das plantas também que foi bastante criminalizada, né, por um atravessamento grande dos processos de racismo e colonialidade,
e que o Brasil contribuiu muito, né, como você traz, para o processo de proibição posterior, e que a gente vai assistindo um novo boom, né, de investigações, né, de potenciais terapêuticos. Cada hora a gente ouve mais um potencial terapêutico, né. E aí, queria, se você pudesse, Camila, falar um pouquinho do que é esse potencial de neuroproteção que se fala, né, porque a gente tem uma preocupação muito marcada socialmente, né, com relação à maconha, de que a maconha é essa substância que vai ter um impacto na cognição, né, que vai fazer mal, principalmente para populações jovens, né. Como é que agora a gente olha para um potencial de neuroproteção dessa mesma substância, assim, se você puder explorar um pouquinho mais essas duas faces aí, né, da mesma planta. Mas super obrigada aí da tua aula. Será que a gente espera juntar mais perguntas ou eu respondo já? Eu vou aproveitar o gancho da Camila. Professora, licença. Professora, a minha pergunta é simples, é assim, né? Eu sou muito adepta às plantas, punk, ciências da natureza, etc. Eu vi a senhora falar muito sobre óleos, os extratos, tá? Mas tem estudos dos chás, só as funções. Por quê? Porque, igual mesmo, os povos indígenas, outras culturas tradicionais, quilombolas, etc., não ficava extraindo exatamente o óleo, e sim fazia as funções com chás mesmo, né? Ou cigarro, só aquele puro, e eles obtinham o mesmo efeito. Aí eu queria ter curiosidade se já tem estudos avançados em relação. E eu vi a senhora falando de canabinoides, né, do canabiol. Uma vez eu fiz até uma extensão na Unifesp de 2 anos, que teve até por curiosidade sobre. Por quê? Eu conversei com uma moça, ela até do SESC, eu não pude fazer porque eu ainda não estava no grau de pós. E ela já estava. Ela era fitoterápica, uma coisa assim que ela era. E que tem diversas espécies, né, do canabiol. Não só essas duas. E como é que está a evolução disso também? Porque isso aí é bom para a humanidade, né, para o pessoal aqui. E outra pergunta que eu sei que vai juntar tudo é que eu não sei formular tão exato, mas eu estou indo lá. Eu já vi relatos de mães, como a senhora falou mesmo, o valor é muito caro do remédio, que elas ficam fazendo chá por conta própria, elas compram a erva para dar para as crianças. Por quê? Por não ter as condições ou acesso no sistema SUS, né? E isso, o que está gerando? Bem ou mal? Eu, como sou adepta à natureza, eu falo que seria bom. Por quê? Porque os povos antigos já usavam como chá mesmo, sem problema algum. É que o pessoal começou a usar para se viciar, drogar, etc. Não estou julgando, mas, né, é um fato. E o pessoal, a gente usava mais para tratamento mesmo, para fazer uma cirurgia, né, para já controlar. E eu não vejo os estudos sobre isso, eu só vejo falando do extrato, só vejo falando do óleo. Igual, eu acompanho o pessoal lá na Unifesp, né? Eu vejo as doutorandas, a gente está fazendo estudo disso. Mas eu não vejo ninguém focar no natural mesmo, sabe? Aquele puro que estava, né? O pessoal só está formando, assim, mais na parte química, né? Sabe? Como a senhora explicou. É isso. Uhum. Camila, eu vou ler alguns aqui, você vai tentando juntar aí, que aí eu acho que facilita, né? Então, sua opinião sobre as associações, a qualidade dos óleos das associações, né? Saber sobre o uso do canabidiol, se ele pode ser um aliado nos CAPs AD, tratamento. O cuidado, vou ler aqui. Como pediatra, sempre tivemos acesso às informações a respeito do impacto no neurodesenvolvimento, tanto da maconha quanto de outras drogas, como o álcool, por exemplo, que o consumo, mesmo em baixas doses, pode ser postergado até 21 anos, idealmente. Se possível, comentar sobre isso, o uso medicinal em famílias, casos de esquizofrenia,
e as pessoas elogiando sua aula, Camila, isso que nós temos aqui. Eu acho que eu vou responder, depois a gente continua, de repente. Igor está com a mão levantada, quer falar, Igor? Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer, no sentido de a Camila, por ser profissional de saúde, diretamente tem esse retorno do paciente quando é indicado a prescrição da medicação à base de canabidiol. Eu gostaria de saber como que os pacientes veem essa prescrição quando você faz no consultório, como que a família vê, como que é a visão, né, de quem está recebendo essa orientação sobre essa medicação. Vou tentar juntar todas as coisas. Primeiro, eu acho que é importante falar que, de fato, eu falo de um recorte da saúde, né, assim, então, certamente, né, se você usar a planta e fizer chás, outras coisas, eu tenho certeza que ela vai ter o mesmo efeito. Eu só talvez não consiga ter clareza de como é que isso se dá, porque isso, meu recorte é a partir da prática direta com a prescrição medicinal. Mas eu concordo com a Luciana que, obviamente, não existe uma coisa só, é a mesma maconha, né? Então, seja ela feita a partir de óleo, seja ela feita em chá, seja ela fumada, ela vai fazer os efeitos que as substâncias fariam. Assim. Agora, você falou da questão da neuroproteção. Na verdade, acho que para pensar neuroproteção é importante pensar no contrário, que é a neurodegeneração. E a neurodegeneração neuronal, que são a destruição das células, e aí essas destruições podem acontecer nos momentos que elas acontecem mesmo, como na velhice, ou antecipadamente, como nas demências, existe um processo de inflamação cerebral. Então, a importância do CBD como neuroproteção é esse potencial anti-inflamatório e antioxidativo. Ele protege essas células de se degenerarem. As células nossas, todas elas, seja do cérebro ou seja corporal, elas têm um tempo de vida. E aí, quando elas chegam perto desse tempo, elas entram num processo inflamatório e oxidativo e chegam até o final, que chama apoptose, que é a morte celular. O canabidiol, ele consegue, especialmente nesse caso do CBD, que é o que é mais estudado, ele consegue retardar esse processo de neurodegeneração e, em algumas situações, até reverter, como são essas situações de demência, que as altas doses de canabidiol reverteram o quadro, né, assim. Eu li esses estudos sobre esses efeitos nas demências, eles usaram doses altas, eles usaram entre 400 a 600 miligramas de CBD dia, para poder reverter esses comprometimentos cognitivos, mas eles conseguiram um bom resultado, assim. Agora, tem uma questão, né, assim, de que a maconha usada, tem um certo mito, né, de que quem use maconha, fique de algum jeito lesado, ou meio abobalhado, ou meio, né, existe um efeito crônico, do uso crônico da maconha, que é uma síndrome, chama síndrome amotivacional, que é um pouco essa falta de vontade, essa apatia, essa falta de iniciativa para as coisas, mas isso é essencialmente dependente de dose, né? Eu acho que quando se fez a tentativa de separar o que era medicinal do que era o fumado, tinha a ver com esse controle de dose, porque a única diferença, na verdade, é que na planta a gente não sabe muito bem o que a pessoa está fumando, né? Existem maconhas de boa qualidade, existem maconhas de qualidade ruim, a gente não tem essa garantia, né? Basicamente seria essa a diferença. Mas uma vez eu conversei com um rapaz que ele faz produção de maconha, e ele me disse que quando você compra as sementes, ela já vem na planta, já vem descrito se ela é grande, concentrada em CBD, se ela é concentrada em THC, e então acho que se a gente tivesse esse controle de produção, que eu acho que essa é a grande revolução que a Anvisa está fazendo aí, a gente consegue usar, seja ela fumada, seja ela em óleo, enfim, para ter os efeitos que a gente gostaria, né? Mas atualmente a gente não tem essa possibilidade, a gente só consegue plantar de fato se tiver o habeas corpus, ou então essas produções são fora do país.
Agora, em relação às associações, as associações elas foram um jeito de reduzir o custo, porque era muito caro. Quando chegou no Brasil, e aí falando, né, da questão da prescrição, a Anvisa liberou em 2019, eu trabalho com canabidiol desde 2020, eu fui a primeira pessoa aqui em Niterói a começar a prescrever os óleos, né. Teve uma época que eu era a única prescritora. E aí, no começo, as pessoas vinham muito com uma certa panaceia de imaginar que pudessem dar conta de todas as questões, né, seja ansiedade, seja demência, autismo, né. Eu acho que, e também tinha, assim, ao mesmo tempo que tinha essa panaceia de um grupo, tinha muito preconceito de outro grupo. Então, acho que agora eu vejo menos preconceito, mas vejo também mais clareza das pessoas, assim. Então, por exemplo, hoje tem pessoas que... Eu gosto de dizer também, se, por exemplo, eu sou psiquiatra, só atendo psiquiatria. Eu não vou me meter a tratar artrite com canabidiol, porque eu não sei a alternativa que, se não der certo, o que eu vou fazer? Assim, eu vou tratar transtornos mentais, porque eu sei que o que eu tenho que fazer caso não funcione. Então, eu acho que também não eu não acho muito legal a gente usar para uso medicinal sem conhecer aquele campo que você está atuando, assim. E hoje em dia as pessoas conseguem entender, por exemplo, eu tenho pacientes que o canabidiol ele leva umas 6 semanas para começar a fazer efeito. Um antidepressivo leva mais ou menos 10 dias, né? Então é muito comum a pessoa, se uma pessoa chega muito ansiosa, eu acho que o canabidiol é a melhor opção, mas eu sei que um ansioso não vai aguentar esperar. Então, volte e meia, eu inicio o antidepressivo, espero a pessoa melhorar e eu faço a troca gradual, né, caso a pessoa queira trocar para o canabidiol. Hoje em dia, essas conversas são mais possíveis e as pessoas estão mais esclarecidas a respeito. Por exemplo, o THCV, que é esse que foi lançado para emagrecer, muitas pessoas vêm me pedir sobre ele, ainda que não seja feita uma propaganda a respeito, então eu acredito que as pessoas estão mais inteiradas em pesquisar, né, sobre os efeitos medicinais, né, da maconha. Agora, sobre as associações, então, as associações, elas foram essa primeira alternativa para reduzir custo, porque antes era R$2.000 um frasco, pouquíssimas pessoas podiam ter acesso. E as associações surgiram desse jeito, principalmente para tratar crises convulsivas, esse era o grande norte da maioria das associações, as crianças com epilepsias graves. E eu uso bastante até hoje os óleos, assim. A única coisa é que, por exemplo, aqui no Rio, né, que é de onde eu estou, tem uma associação principal chamada PEP. E eles têm alguns óleos, eles têm canabigerol, eles têm THC, eles têm um misto de THC e CBD, eles têm canabidiol full spectrum. Então, por exemplo, se eu precisar de uma concentração maior, por exemplo, de canabinol, aí eu não tenho como usar a associação, eu acabo sendo obrigada a usar importado. E nas altas doses, às vezes o importado sai mais barato, assim, porque os importados eles são mais concentrados, você consegue usar menor dose. Ou então, por exemplo, uma criança autista é muito difícil. Por exemplo, óleo da PEP, CBD, 33 miligramas por ml de CBD, 1 ml tem 30 gotas. Se eu precisar usar 100 miligramas, eu vou ter que usar 90 gotas. Para a mãe dar 90 gotas para uma criança autista, é muito difícil. E aí, às vezes, a gente tem que optar pelos importados, que aí é 200 miligramas por ml, a criança vai usar 10 gotas, 20. E aí é mais... tem essas questões que se pensam no dia a dia, né? Que não tem muito a ver com a qualidade do óleo. Eu acho que a associação tem qualidade, acho que tem mais a ver com a praticidade de como é que aquela pessoa vai poder administrar, né, aquela substância. Só agradecimentos, ainda não tem nenhuma questão aqui. Beatriz, você tinha iniciado uma conversa e depois Malu também levantou a mão aqui. Boa tarde, Camila, parabéns. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento. Queria pensar, né, fiquei te escutando falar e as provocações que trouxeram aqui, mas também do nosso lugar como profissional de saúde na redução de alguns estigmas, né, porque a gente sabe que existe
entre muitas aspas, hoje em dia é bacana você se tratar com canabidiol, mas existe todo um estigma associado ao usuário, né, de maconha, né, como a Luciana falou dessa distinção. Mas queria pensar, até por esse seu lugar pioneiro, né, de ter sido a única prescritora no momento em que ninguém estava fazendo esse movimento, como que a gente traz esse debate também para um âmbito de sistema único de saúde, pensando que grande parte dos acessos, assim, né, desses materiais importados acontece pela via da judicialização, né, como que a gente pode também contribuir, assim, não só no sentido informativo, né, mas também de acionamento de redes, né, de conseguir garantir equidade no acesso aí ao tratamento com canabidiol. Você prefere que eu pergunte na sequência e depois ela responde, ou ela vai responder primeiro? Pode seguir um pouco mais, né? Que aí ela vai se organizando, juntando as coisas, né? Obrigada, Camila. Foi uma excelente apresentação. Eu tive a honra de trabalhar com o professor Carline e estar lá em 81. Eu sou aqui a veterana da turma, quando ele estava fazendo esses projetos com o professor Michulan de Israel, e acompanhei muito de perto toda essa história e toda a luta dele pela descriminalização, pela desestigmatização do uso e o reconhecimento dos efeitos medicinais da cannabis. Uma das coisas que eu acho importante é a gente tentar tirar um pouco essas bandeiras políticas de a favor e contra, né? E a gente tentar realmente ter uma visão científica. E quando se fala das plantas e de que tudo que é bom, natural, é bom, eu acho que isso também tem os dois lados. Então, hoje em dia, nós temos a possibilidade de realmente selecionar quais são os princípios ativos que são mais importantes para uma questão e da outra, e de não ser algo tão genérico. E tem essa questão muito importante de que nós temos, de fato, plantas com peculiaridades de ter mais ou menos THC, mais ou menos CBD, né? E acho que isso é uma coisa importante. Mas, sem dúvida, a questão da qualidade, da praticidade, são questões muito importantes, e acho que com essa nova regulamentação da Anvisa, que apareceu agora esses últimos dias aí, esse é um passo importante para a gente começar a tentar fazer isso e dar bases científicas para colocar essa questão. E nesse sentido, como é que você vê essa questão de como lidar tanto com a população quanto com os profissionais de saúde, e isso não ser, de um lado, panaceia para todas as coisas, e de outro lado, a demonização também, como que você imagina que a gente possa contribuir, principalmente nesse âmbito de educação profissional e tal, para trazer uma informação mais cientificamente embasada e um pouco menos movida só por paixões em relação a essa questão? Eu acho que eu queria falar primeiro da redução de danos, que eu vi que eu não tinha respondido. Do ponto de vista de uso de óleos, a única coisa que se tem bem estabelecida é que o uso dos óleos reduzem a longo prazo o uso da maconha fumada. Mas, a princípio, os estudos com redução de danos, eles são mais com a maconha fumada do que com os óleos. Assim. O que a gente esbarra, na verdade, não é no efeito da substância em si, é na nossa regulamentação. Eu trabalhei uma vez com um médico no CAPS-AD e era um usuário acolhido, enfim, hospitalidade noturna com um uso de crack muito intenso, cocaína e tal. E existia esse desejo de prescrição de maconha de forma de redução de danos, e isso não foi possível, porque isso, teoricamente, é ilegal no país que a gente está. Então, a redução de danos, acho que é muito mais ampla do que essa questão do uso medicinal, dessa forma. Agora, a questão das drogas em si, aí voltando, né, para essa questão de como é que a gente esclarece a população,
Eu penso que, como profissional de saúde, a gente não está no lugar, que é sempre a conversa que eu faço com os pacientes, inclusive eu atendo muito criança e adolescente, né? Inclusive com os adolescentes, assim, a gente não está no lugar, eu não estou no lugar de julgar se é bom ou ruim o que a pessoa usa, assim. Estou num lugar de esclarecer, assim, isso é um jeito até de conversar com os adolescentes, porque eles têm medo de falar, acho que a gente vai julgar, falar para os pais. E geralmente o que eu falo para eles é isso, você precisa saber o que, no momento que você usa uma determinada droga, que efeito que ela vai fazer no seu organismo e o potencial de interação que ela tem com outras coisas, porque se o menino vai para a festa e mistura álcool com o Rivotril, ele corre risco de rebaixar a respiratória. Então, acho que essas coisas é que eles precisam saber, que as pessoas precisam saber. E esse preconceito com as drogas e essa falta de possibilidade de estudo não é só com a maconha. E aí, resgatando o que tem sido estudado nos últimos anos, o MDMA está sendo estudado para controle de depressão grave, que também está esbarrando numa questão de aceitação, de preconceito mesmo, assim, né? Os cogumelos são usados para controle de transtorno de estresse pós-traumático, que é dificílimo de tratar, então a psilocibina está em estudo para tratar estresse pós-traumático. Deixa eu pensar se tem mais alguma outra droga que eu lembre. Mas são várias substâncias que estão em estudo. A ketamina. A ketamina é uma droga também injetável que faz um efeito de barato. Ela é das drogas K, que é parecida com o K9, que atualmente é usado em São Paulo, que faz um efeito muito intenso psicoativo. Mas ela é usada para depressões graves com risco de suicídio na forma inalatória. Então, essa questão das drogas é sempre um campo de disputa. Assim. Elas são, a maioria delas tem potencial terapêutico, não é à toa que elas são usadas como drogas, assim, ninguém usa uma droga para passar mal, né, isso não existe, com certeza ela causa um benefício. A questão é que a gente esbarra em preconceitos e regulamentações que impedem esse uso no cotidiano. Mas eu acho que o melhor caminho com a população é esclarecer exatamente isso, que a questão não é... Primeiro que assim, né, existem drogas lícitas e o álcool é muito mais danoso do que todas essas que a gente citou. Então, acho que isso é uma coisa interessante de esclarecer. E dizer que a gente não está num papel de condenação, né, que talvez outras instituições possam fazer isso, a igreja faz isso, muitas outras fazem, mas o nosso papel é orientação. Esclarecer o que pode ser usado junto, o que não pode, o que causa mal, o que não causa. Porque antes, por exemplo, eu acho muito engraçado os médicos que falam para as pessoas que, porque começou a tomar remédio e não pode beber. Eu fico pensando, assim, o que eles acham, assim, se eles acham que a pessoa vai escolher o remédio, porque a maioria, assim, não vai escolher o remédio, assim, então, se você não abrir a conversa e for esclarecer exatamente se existe interação ou não, e qual o risco dessa interação, que a pessoa possa escolher se ela quer correr esse risco ou não, dificilmente você consegue adesão a longo prazo, que é importantíssimo, né, para as pessoas que a gente acompanha. Então, acho que esclarecimento real, sempre sem julgamento, é fundamental. Assim. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma questão para aproveitar o tempo nosso da Camila aqui? Algum comentário? Qualquer coisa, depois vocês mandam, fica com vergonha de falar. Marinês, eu quero só destacar, tem uma questão aqui da Fernanda, né, no chat, dizendo da diversidade de produtos, protocolos e como é que fica a questão da padronização no SUS, né? Acho que valia conversar um pouco. O nosso grupo nosso GAT4 tem
se debruçado muito em estudar, né, e sistematizar as informações dos mecanismos de acesso, e também agora a gente está com um material aí de divulgação, então queria destacar aí o grande esforço que vem sendo feito, né, pelo grupo de sondagem, né, com população de maneira geral, profissionais de saúde, usuários, né, onde estão acessando as informações, né, que tipo de informação se acessa, qual é a necessidade de informação para que o núcleo, né, possa, a partir do PET, produzir essas informações, né, e fazer chegar de maneira mais democrática, num campo que a gente ainda esvala muito nessas questões, né, que a professora Malu colocou, que Camila já tinha colocado, por hora de ser visto como panaceia, né, e por hora de ser visto ainda como um recurso carregado de muito estigma, né. Então, acho que se a gente puder conversar um pouquinho mais sobre os caminhos, né, para uma regulação no SUS, né, e até queria sugerir também, né, a Unifesp tem, né, sob coordenação da professora Eliana, acho que já, não sei nem qual edição que a gente está, né, na especialização de cannabis medicinal, né, que tem no YouTube, tem, nossa, esqueci qual edição que a gente está, eu acho que são mais de 10 edições, né, sempre com inscrições abrindo anualmente, as aulas estão todas disponíveis no YouTube, então eu queria, né, reforçar que tem ali, né, um amplo material de acesso e que a gente pode perceber de ano a ano as informações sendo modificadas, porque a gente vai, né, ganhando. 13ª edição. Ah, 13ª edição. Aí, boa, Humberto. Né, então, que as pessoas possam acessar ali, porque tem desde uma discussão, né, que vai pensar essa regulamentação mais dura, né, a regulamentação de produtos, de medicamentos, né, a gente tem no Brasil um único medicamento com status, né, de medicamento aprovado pela Anvisa, os demais são produtos, né, derivados de canabinoides, né, da cannabis, e a gente tem também algumas discussões que vão caminhando para o reconhecimento, né, dos efeitos terapêuticos e da possibilidade de regulamentação como fitoterápico, que é uma outra tensão, né, que caminha para a política de farmácia viva no SUS, né, então ali tem algumas nuances, né, dessa discussão e dessas limitações, né, acho que a Anvisa dá um passo hoje, né, considerando que existe algo específico que vai ter que ser feito para as associações, né, as associações, elas trabalham com óleo artesanal, elas não vão conseguir e nem desejam, né, a maioria delas, se situar como indústria farmacêutica, né, mas, né, sem abrir mão também, né, de que a gente tenha, como Camila vai dizendo, a segurança, né, daquilo, os padrões aí mínimos de segurança para que a gente saiba o que está sendo utilizado, porque de fato a gente sabe muita coisa, mas a gente ainda tem muita coisa para saber, né, para pesquisar, para estudar, diante aí dessa interdição, né, longa que houve, da gente poder fazer pesquisa, da gente poder desenvolver estudos, né, diante do potencial da planta, que cada vez mais a gente se surpreende, né. Eu acho também que acho que eu esqueci de comentar isso, tem alguns municípios do Brasil que liberam o uso pelo SUS. No caso, atualmente, dos que eu conheço, São Paulo, Volta Redonda, tem algumas cidades aí pioneiras, porque eram muito altos as judicializações, e o custo era muito maior, então as prefeituras têm optado a comprar. Só que a gente está esbarrando nisso, assim, a questão de que as associações não podem vender para o Estado, e nem os importados. E aí sobram pouquíssimos produtos de farmácia e impede uma licitação. Então, a gente está esbarrando nessa questão da produção nacional, atualmente. Lu,
Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que veio aqui essa pergunta: como ter acesso à interconsulta, teleconsultoria com os profissionais do núcleo nessa meta de saúde mental na atenção básica? E é isso aí, nós estamos com esse time fortíssimo aí de especialistas, supervisores, né? A gente hoje, o núcleo faz suporte para 8 municípios, né, que são parceiros no PET, 8 municípios, deixa eu ver se eu estou certa, porque toda vez eu erro, calculo e erro, né? Então, hoje a gente consegue apoiar Santos, Guarujá, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, a região de Perus, em São Paulo, e o DICEI Litoral Sul, tá certo? Que é, né, o território indígena do Litoral Sul, vários territórios indígenas do Litoral Sul. Então, esses são E o Embu? Embu das Artes também. E a gente tem aí uma conversa para ser ampliada com Lagoinha, no Vale da Paraíba, né, Paulista. Eu acho que é isso. Esqueci de mais alguém? Mais algum município que está no PET? Então, a princípio, esses são os municípios que a gente já tem agenda disponível para desenvolver as ações para além da teleeducação, né, de teleconsultoria, teleinterconsulta e teleconsulta. Isso já está disponível para vocês, então cobrem aí também quem não acessou, os seus coordenadores aí do PET, para passar essas informações de orientação em como acessar esses apoios, né? A Camila é uma das especialistas, né, da equipe de saúde mental na atenção básica, e a gente já está com essas agendas disponíveis para serem acessadas. Então, quem é desses municípios, dá um toque que a gente encaminha a documentação de como fazer a solicitação aí das ações, mas já estamos com esse time todo a postos para apoiar. Vou voltar para a Camila. Quer fazer suas palavras finais, Camila, para a gente ir encerrando? A presença e a paciência. E me colocar disponível também, para responder qualquer outras questões. E aí, já finalizando, nós que agradecemos, Camila, sua didática, sua organização, sua gentileza de trazer seu conhecimento dessa forma organizada para todos nós. E a gente pode encerrar por aqui. Para quem é dos GATs, então a gente tem um intervalo aí de 10, 15 minutos e já voltamos, cada um aí nas suas salas, para continuar o trabalho do PET. Tchau. Obrigada, Camila, beijo. Valeu, Camila.